Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o sistema imunológico e as vacinas, né? Meu assunto favorito. Meu mestrado e meu doutorado é sobre imunologia, né? Frente a alguns micro-organismos. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, certo? Mas assim, é um assunto que não dá para vencer, né? É muita coisa, é uma ciência muito nova, né? Então, toda hora tá chegando coisas novas, informações novas para a gente, né? E, obviamente, é muito complexo, mas é óbvio que, né, a gente vai tentar resumir da melhor forma possível e explicar da forma didática para vocês entenderem pelo menos um pouco, né? Não tão aprofundado como a gente estuda depois, né? Mas pelo menos um pouquinho sobre o nosso sistema imune, certo? Bom, para falar sobre o sistema imune, a primeira coisa que vem à nossa mente é defesa, né? Eu coloquei essa figura aí para vocês, de defesa contra micro-organismos. Aí no caso está até mostrando, né, um vírus, o coronavírus. Mas o sistema imunológico é muito mais do que isso. Na verdade, a função principal do sistema imune é ser responsável, né, um dos responsáveis pela homeostase do organismo. O que é homeostase? É o equilíbrio, é a manutenção do equilíbrio do organismo, tá? Então, ele é responsável pela tolerância, né? O que significa isso, tolerância? A gente pôs até essa figurinha aqui. Não é contra todos os agentes que o sistema imune vai reagir, né? Por exemplo, os alimentos. A gente precisa nos alimentar, né? São coisas estranhas que estão no nosso corpo e mesmo assim ele não pode reagir contra os alimentos, né? Vigilância, né? O sistema imune também é responsável pela vigilância. Ele tem que estar preparado para agir em determinadas circunstâncias e não todas, né? E finalmente, se vier um micro-organismo patogênico que causa doenças, por exemplo, né? Aí sim, combate a micro-organismos, né? E também as células cancerosas, que a gente também tem uma função aí principal do sistema imune, certo? Mas lembrando que a principal função, então, é manter o equilíbrio, né, do corpo por tolerância, por vigilância e depois, se precisar, ao combate, beleza? Então vamos lá. O que pode haver de problemas, né, se o sistema imunológico reage demais, né? Porque se ele for intolerante, o que pode acontecer? Pode acontecer as alergias, né? Tem muita gente alérgica, eu sou alérgica, né? Doenças autoimunes também, né? E algumas superinflamações, né? O que é isso? Bom, primeiro, alergia. Alergia é uma reação, né, de hipersensibilidade do nosso corpo, do nosso sistema imune, né, a determinadas coisas estranhas, né, que não necessariamente são patogênicas, não levam a doenças. Por exemplo, a pólen de plantas, né, de flores. Tem gente que é alérgico a pólen, isso não leva a doença. Mas o sistema imune dessas pessoas reagem de forma exagerada, né? A picada de insetos, né? Algumas picadas de inseto, a mofo, né? E por aí vai. Tem alergias de pele, alergias alimentares, medicamentos também, né? Doenças autoimunes. Doenças autoimunes é outro tipo de reação, hiperreação, né, do sistema imunológico, sendo que o nosso próprio corpo começa a reconhecer outras moléculas do nosso próprio corpo como estranhas, né? E aí acaba que o sistema imune combate algumas partes do nosso corpo como se fossem estranhas, como se fossem maus. E aí causa doenças autoimunes. Por exemplo, diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença autoimune, né? Lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn. Então, assim, tem muitas pessoas que têm, né, essas doenças autoimunes, certo? Existem doenças autoimunes que podem ser adquiridas, por exemplo, se alguém tem uma infecção ou teve uma infecção viral e de repente o sistema imunológico começa a entender que o próprio, nervo da pessoa é uma coisa ruim e começa a combater, né, esse nervo. Vocês já ouviram falar da síndrome de Guillain-Barré? Isso pode acontecer, tá? É uma doença autoimune.
E superinflamação, né? Por exemplo, pode ocorrer tempestade de citocinas. A gente vai ver o que são citocinas mais para frente, né? Que pode levar à morte. Então, por exemplo, no caso de alguma doença, da Covid-19, né? Algumas pessoas podem ter uma superreação inflamatória no pulmão. E essa reação inflamatória do pulmão pode levar à morte, né? O vírus leva à morte? Leva, mas essa superreação inflamatória do pulmão pode levar à morte também? Pode, ok? Então, por isso que é importante o sistema imune ser tolerante, né? Na medida do possível, certo? Bom, mas a gente precisa saber de conceitos, né, no sistema imune. É difícil falar, explicar sobre o nosso sistema imune sem saber o que é antígeno e o que é anticorpo. Isso é primordial, né? Necessário demais. O que é antígeno e o que é anticorpo? Bom, antígeno, gente, são as moléculas estranhas dos micro-organismos que o nosso corpo consegue identificar como estranho e aí sim combater, tá? Quais são essas moléculas estranhas? Podem ser proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos desses micro-organismos, ok? Que geram uma resposta imune, beleza? Esses são os antígenos. E o que são anticorpos? Anticorpos é o que o nosso sistema imune produz, que são proteínas. Gente, tem muitos anos que eu dou aula e muitos anos que os alunos erram a mesma coisa. Anticorpos são proteínas. Anticorpos não são células. Anticorpos são produzidos por um determinado tipo celular, tá? Então, os anticorpos são proteínas, né, de defesa do nosso corpo, e os anticorpos se ligam aos antígenos dos micro-organismos, ok? Aqui tá mostrando, né, anticorpo esse em formato de Y, né? Certo? Que se ligam aos antígenos. No caso, o antígeno é essa bolinha vermelha da bactéria. A bactéria inteira não é o antígeno. O antígeno é uma determinada molécula da bactéria, ou do protozoário, ou do fungo, ou do vírus, né? Enfim, do micro-organismo patogênico, certo? Quais são as células que produzem os anticorpos? São os chamados plasmócitos, ok? Mas a gente tem inúmeras células do sistema imune, né? Os leucócitos, os glóbulos brancos, que a gente vai falar também. Certo? Então, aqui a gente vê alguns tipos de anticorpos, que são proteínas, né? Anticorpos também são chamados de imunoglobulinas, tá? Então, a gente tem a IgG, vocês já ouviram falar da IgG, né? IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, ok? São tipos de anticorpos ou tipos de imunoglobulinas. Agora, na pandemia, a gente já ouviu falar mais, né, de IgG e IgM, porque tem o teste, né, de IgG e de IgM, teste sorológico, né? O que significa isso? A partir de uma infecção, né, por determinado micro-organismo, o nosso corpo começa a produzir anticorpos. Primeiro, começa a produzir a IgM, que é o anticorpo de fase aguda da infecção. Aí depois, né, ele começa a produzir IgG, que é de fase crônica da infecção, ou se não, é o anticorpo de memória, tá? A IgA, o anticorpo, né, ou a imunoglobulina IgA, está presente no leite materno, por exemplo, né, nas mucosas, né, na saliva tem IgA, certo? IgE é conhecida, é muito conhecida em pessoas com alergia, tá? Fazer teste de alergia, geralmente eles medem um tipo de imunoglobulina, IgE, né? E assim sucessivamente, ok? Então, cada uma imunoglobulina tem uma determinada característica para determinadas doenças, ok? Ou não doenças, né? No caso do leite humano, né? A gente tem a IgA, tá? Bom, para que servem os anticorpos, né? Todo mundo fala, vamos tomar vacinas para a produção de anticorpos, mas o que os anticorpos fazem? Os anticorpos, eles não matam os micro-organismos. Por quê? Anticorpo é proteína, lembra? Anticorpo é proteína, anticorpo é proteína, anticorpo é proteína. O que os anticorpos fazem, então? Por que eles são importantes?
Porque eles têm algumas funções. Por exemplo, eles ativam o anticorpo O, tem um formato de Y, né? Eles podem ativar linfócitos B, que é um tipo de célula, né? Eles ativando os linfócitos B, eles produzem células de memória, né? No caso das vacinas, por exemplo, e também os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos, e aí os plasmócitos secretam mais anticorpos. Olha só que legal. Outra coisa, eles atuam como opsonina. O que significa isso? Os anticorpos, vocês estão vendo que esse vermelho é uma bactéria, certo? Por exemplo, né? O vermelho é uma bactéria e essas bolinhas dessa bactéria são os antígenos. Os anticorpos, que são verdes, se ligam aos antígenos e aí opsonam essa bactéria. E aí não deixa a bactéria se reproduzir, não deixa a bactéria ir para outros lugares, certo? Eles bloqueiam, né, a bactéria. Isso bloqueiam vírus, etc, né? Também isso acontece, né? Funcionam como opsoninas. Outras funções, né? Causa agregação dos antígenos e inativação de toxinas bacterianas, por exemplo. Ou se não aqui, eles ficam na superfície de fagócitos, que são outros tipos celulares, né? E aí sim, esses fagócitos fagocitam a bactéria e matam a bactéria, tá? Nas células matam os micro-organismos, né? E assim sucessivamente, ok? Tem várias funções, né, diferentes que vocês não precisam saber de todas, mas só para saber que os anticorpos, eles possibilitam o bloqueio dos micro-organismos e possibilitam outras células a matarem os micro-organismos, certo? Bom, quais são as células, então, né, do nosso sistema imune? A gente tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que eu falei para vocês na aula de sangue, né? Na aula passada. Mas existem vários tipos celulares, como os fagócitos, que são aquelas células que fagocitam os micro-organismos, e os linfócitos. A gente vai ver a diferença também, né, da resposta imune inata e da resposta imune adaptativa. Mas só para vocês terem uma ideia, os linfócitos, eles são as principais células do nosso sistema imune. Eles são generais, né? Principalmente aqui, o linfócito T. O linfócito T é o general, e aí o linfócito T, ele manda em todas as outras células, né? Mas para ativar o linfócito T, são necessárias outras células, né? É bem complexo isso, mas é para vocês saberem, né, o tanto de células que tem no nosso sistema imune. Quando a gente faz aquele teste, né, de sangue, exame de sangue, né, hemograma, eles contam alguns dos tipos celulares, né. Por exemplo, neutrófilos. Os neutrófilos são os primeiros tipos celulares a aparecerem numa infecção, né. Eles fagocitam patógenos, eles chamam outras células também, né. Os macrófagos eles ficam nos nossos tecidos, eles fagocitam patógenos também, matam os patógenos. As células dendríticas, junto com os macrófagos, apresentam os antígenos aos linfócitos T, para os linfócitos T poderem organizar toda uma resposta imune, certo? Eosinófilo está muito relacionada a infecções por parasitas, né, intestinais. Basófilos e mastócitos estão relacionados à alergia, processos alérgicos, ok? O linfócito T manda nas demais, o linfócito B de bola, ele se diferencia em plasmócito e o plasmócito produz anticorpos. E as células natural killer, elas são as células que matam outras células, então elas vão ou matar as células infectadas, por exemplo, células infectadas com micro-organismos intracelulares, né, que é o caso dos vírus, por exemplo. Então, as células infectadas por vírus são mortas, né, pelas células natural killer. Células cancerígenas, né, também são mortas pelas natural killer, ok? Enfim, é uma gama de possibilidades aí no nosso sistema imune.
Bom, o vídeo tá ficando muito grande, né? Então eu vou tentar também dividir esse vídeo em 2 ou 3 partes para essa aula, né? Para vocês conseguirem acessar melhor, né? Mas só para vocês saberem aqui que eu falei para vocês que existem a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Na verdade é uma coisa só, mas a gente diferencia em duas, didaticamente falando, né? Qual que é a diferença, então, da imunidade inata para a imunidade adaptativa? A imunidade inata, gente, é aquela imunidade que ocorre em primeiro lugar, em frente a um micro-organismo, né? De frente a um micro-organismo, primeiro ocorre essa imunidade inata, que é a partir de barreiras epiteliais, né? Muitos micro-organismos não entram no nosso organismo por conta dessas barreiras epiteliais, que é a nossa pele, né? Eles não vão entrar em nós, né? Se às vezes ocorrer um corte, aí sim eles podem entrar, ok? Então, a primeira barreira do sistema imune são as barreiras epiteliais, beleza. Depois, vamos supor que o micro-organismo ele passe por essa barreira epitelial. O que que tem? Tem as outras células, né, da resposta imune inata, que também ajudam a formular uma resposta imune adaptativa depois. Então, existem os fagócitos, que são macrófagos, neutrófilos, lembram? Que fagocitam esses micro-organismos, tá? E outros componentes, como o sistema complemento, né? Outras células natural killer, enfim. Só que essa imunidade inata, a gente chama ela de uma imunidade mais inespecífica. Não que ela seja totalmente inespecífica, mas ela, por exemplo, essas células, elas reconhecem a diferença entre fungos e vírus, beleza? E fazem uma resposta diferente para fungos e para vírus. Mas elas não sabem, por exemplo, qual tipo de fungo que é. É Candida albicans? É um Cryptococcus neoformans? Não, ela não sabe. Ela sabe que é fungo, no geral, entenderam? O vírus é a mesma coisa, sabe que é um vírus, mas não sabe, é um HIV? É um coronavírus? É uma influenza? Não, só sabe que é vírus, entendeu? Então, é uma resposta imune que tem uma determinada especificidade, mas não totalmente específica como a imunidade adaptativa que a gente vai ver depois, certo? E essa resposta imune inata, ela é ativada, né, em questão de horas ou dias, né? Já é ativada. Por exemplo, quando a gente toma uma vacina e aí horas depois tem febre, né? Por quê? Por causa da resposta imune inata, certo? E aí, com o tempo, ocorre a formação da resposta imune adaptativa, que é uma resposta bem mais como que eu vou falar? Bem mais específica, né? E que gera memória, certo? A resposta imune inata não tem memória, enquanto a resposta imune adaptativa gera memória imunológica, certo? Mas a resposta imune adaptativa precisa das células da inata para poder ser ativada. Os linfócitos, que são as células da resposta imune adaptativa, eles só reconhecem os antígenos porque existem as células da resposta imune inata para apresentarem para eles os antígenos. Então, tem aqui o macrófago, esse verdinho. O macrófago, ele pega o micro-organismo, processa o micro-organismo e apresenta para o linfócito T esse micro-organismo. E aí sim o linfócito T vai gerar clones de si e vai mandar as outras células trabalhar, certo? Então, a resposta imune adaptativa é mais específica, sabe qual tipo de vírus é, por exemplo, né? Só que ela precisa da resposta imune inata para ser ativada. E por isso também leva dias, né? Porque leva dias para, por exemplo, as células chegarem, né, nos linfonodos, lembram da aula passada? E leva dias também para ocorrer a expansão clonal das células e também para os linfócitos T poderem fazer a sua parte de general, né? E mandar as outras células lá matarem os micro-organismos, certo? Beleza. Então, a gente vai continuar nesse slide no próximo capítulo, beleza?